Caí. Vocês caíram também? Sim, prof. Deu tempo. Sim. Deu tempo. Ainda bem que eu tô sozinha agora. Então, chega na primavera, o bichinho fica outra pessoa, muda completamente, né? E aí foram investigar para ver o que acontecia, se era só produção hormonal. E olha que interessante, o hormônio é dentro do corpo, é estímulo interno. Mas como que o corpo sabe que está na hora de produzir esse hormônio sexual? Isso tem a ver com o comprimento do dia. Quando é inverno, os dias são mais curtos, então entra menos luz pelos olhos do passarinho. A luz, ela vai ativar uma glândula que as aves possuem no cérebro, que chama pituitária. Então, quando tem pouca luz, essa glândula não é ativada. Quando está entrando muita luz, essa glândula começa a produzir um hormônio que sai do cérebro e vai direto para as gônadas desse bichinho. Então, as meninas vão começar a produzir óvulos e os meninos vão começar a produzir espermatozoide. Esse ovário vai produzir um hormônio que vai alterar o comportamento deles. Então, o machinho se isola, começa a procurar um território para eles, começa a brigar para poder ter esse território, começa a construir um ninho, começa a exibir um canto de chamado da fêmea para a reprodução, começa a ficar cada vez mais agressivo com os outros pássaros. E aí, qualquer passarinha fêmea que está passando por ele ali, ele tá se sentindo atraído por ela, né? Então muda completamente. Então é outro bicho na estação reprodutiva e fora da estação reprodutiva. Isso vários bichos, né? Eles têm a reprodução, o período de reprodução associado com o ambiente. Nós somos uma exceção, né? Em que essa ovulação da fêmea, ela todo mês ela está ovulando, né? Então, se a gente pega um cachorrinho, por exemplo, eles não é todo mês, né? Eles têm um tempo maior ali para esse processo de ovulação. E esses bichos que estão na natureza têm essa relação muito forte com os ambientes, né? E que vai afetar o comportamento. Vou pegar o exemplo do pombo. O pombo, ele regurgita, ele tem uma glândula que ele produz uma secreção que ele alimenta os filhotinhos bem pequenininhos. O pessoal chama leite do pombo, né? Não é leite porque não é mamífero, né? Mas é uma glândula que produz essa secreção. Quem determina a produção dessa secreção é um hormônio chamado prolactina, que é igual, a gente tem esse hormônio, né? O nosso hormônio da gravidez também, da lactação também, é o mesmo hormônio, né? É um hormônio até que faz a mulher chorar muito, né? Então deixa ela muito sensível. E tem que ter esse hormônio. Só que aí o que eles fizeram? Vamos ver o quanto que essa prolactina interfere no comportamento. Então eles pegaram uma fêmea que já tinha acabado de ter o bebê, já tinha alimentado, o bebê já cresceu e colocou esse hormônio nela. Isso não desenvolveu mais esse comportamento de dar o leitinho para o bebê, porque o corpo dela já tinha passado por esse processo. Tá? Se ele pega uma fêmea virgem e não tem os filhotinhos, ela também não vai produzir isso. Então, ele precisa do estímulo interno, que é o hormônio, mas que vai ser desencadeado pelo estímulo externo, que é a presença do filhotinho. Tá? Por exemplo, nos pombos ainda, né? Nos machos. No primeiro momento, ele está com o corpo cheio de testosterona, que é para reprodução. Quando ele forma um ninho para a fêmea, essa testosterona baixa e o corpo dele passa a ficar cheio de progesterona. Aí ele não quer mais cortejar ela, nada de make love, nada de agressão, e ele passa a ajudar a fêmea a alimentar os filhotes. Então, é uma associação entre os dois aqui, né? Prof, com licença. O interno, Gente, o externo, desliguem o microfone, por favor. externo desencadeando, na verdade, o estímulo interno, né? Beleza? Perguntas, pessoal, tem aqui?
Anyone? Tranquilo, prof, tá de boa. Deixa eu achar o meu. Tá. Insetos e crustáceos também têm hormônios. Tá? Eles têm bastante hormônios que estão relacionados com, por exemplo, borboleta é bem interessante, porque quando ela é lagarta, que ela é ela tem o hormônio juvenil. O hormônio juvenil faz com que ela goste de luz. Então ela fica na vegetação. Quando ela vai fazer a muda, né, a troca de exoesqueleto, ela fica muito vulnerável. E daí o que acontece? Ela tem o hormônio da muda. O hormônio faz com que ela fique fotonegativa, ou seja, ela não gosta mais da luz. E aí ela se esconde. Então, quem vai determinando isso são os hormônios. Tá? Em borboleta, a gente tem o chamado da fêmea, né? Então, a fêmea tem um hormônio que atrai o macho, mas depois da cópula, quando o macho deposita o esperma dele no receptáculo da fêmea, a fêmea ela não produz mais o hormônio de chamamento e ela passa a produzir o hormônio para ela botar os ovos. Só que esse hormônio que ela usa para botar os ovos, ela tem um cheiro que repele outros machos, né? Para ela poder cuidar desses, né? Passar por esse processo sem se preocupar agora com uma engravidez indesejada, né? Já que ela está ocupada, né? Então a gente tem, como eu tinha falado para vocês, os hormônios eles vão ter essa função de comunicação pelo corpo inteiro. A hipófise é um órgão no nosso cérebro que está relacionado, dos vertebrados, que está relacionado com essa produção do hormônio, e a hipófise ela é um órgão em que eu tenho tecidos nervosos e epiteliais, que são mamão. Não também? Vai Bia, desliga o regular todas as microfone. outras glândulas, que é regulada pelo sistema nervoso. Então, eu vou ter uma junção entre o sistema nervoso e o sistema epitelial, ou sistema nervoso e endócrino, que vão juntos compor essa forma como o bicho vai reagir ao ambiente, aos estímulos que vão entrar no corpo dele pelo ambiente. Então, sistema nervoso, informações por meio de impulsos nervosos, principalmente atua principalmente nos músculos. Sistema endócrino não responde tão rápido, mas suas células podem manter uma secreção constante e prolongada na corrente sanguínea durante meses e atinge todas as células, exceção a adrenalina, tá? Que tem uma outra função. Você quer o mesmo da pombinha? Esse aqui era do passarinho, que eu já tinha falado para vocês também. Comportamento no hormônio, leite do pombo no pombo. Alguns bichos, tipo gatos, eles ovulam com o momento que há a cópula. Então, a cópula, ela estimula a ovulação. Por isso, assim, gato, coelho, são bichos que copularam, a gente sabe que vai engravidar. Se está fértil, vai engravidar. Por isso, toda essa campanha diferente do cachorro, né? Que ele vai ter o ciclo dele, né? Ele vai se reproduzir naquele momento do ciclo. Gato e coelho, não. Então, ela vai formar. Isso é uma estratégia delas também, né? Isso aqui é interessante, né? No caso de aves, os machos, eles são mais coloridos do que as fêmeas. As fêmeas são mais monocromáticas, né? Provavelmente relacionado com uma camuflagem para proteger mais o ninho. Testes em que injetavam testosterona nas fêmeas fez com que elas ficassem com cores mais brilhantes, né? E eu colocando o hormônio feminino no macho fez com que eles incubassem os ovos. Então, isso vai mostrando qual que é a importância dos hormônios na regulação dos comportamentos. Então, a gente tem uma fortíssima associação do hormônio com a regulação do comportamento. A oxitocina é um hormônio muito importante para a gente, né? Ela tem a ver com essa cola social. A oxitocina ela é produzida, a mulher tem muito mais oxitocina do que o homem.
Nas fêmeas, elas são produzidas principalmente, muito, em grande quantidade, durante a contração do útero, quando o bebê está para nascer, já intencionando que na hora que o bebê nasça, mesmo com muita dor, enfim, que a fêmea teve, que ela teria todos os motivos para querer matar aquele que causou tanta dor nela, ela, pelo contrário, ela sente um amor tão grande, como as mães dizem, né, que o amor pelo filhote é um amor muito grande, é um amor tão grande que ela acolhe esse filhote sem querer fazer mal para ele, querendo cuidar dele. Mas a oxitocina ali é uma exceção, né? Por isso que as mães são tão ligadas nos filhos e durante a amamentação também é produzido muita oxitocina. É muito amor, muito amor. Mas a gente produz oxitocina também, né? Então as mulheres têm muitas oxitocinas. A gente produz oxitocina falando, né? Então a mulher, quando ela fala, ela está produzindo oxitocina. Por isso que depois que a gente fala, eu depois de uma aula, eu me sinto assim super bem, porque eu fico com o corpo todo cheio de oxitocina, né? Então, quando a mulher está com problema, o simples fato dela sentar e falar, esses problemas já deixam de ter o tamanho que eles tinham, porque o corpo fica cheio de oxitocina. Os machos não entendem muito isso, né? Por quê? Porque eles não produzem tantas oxitocinas, eles não têm essa capacidade tão grande dessa conexão emocional. Ele produz bastante oxitocina em uma situação, até comparando com o da fêmea. No momento do orgasmo, o corpo dele fica lotado de oxitocina. E aí ele cria um vínculo de amor muito forte com essa parceira que está junto com ele. Dizem até, né, eles relacionam isso até com populações de animais em que os machos são mais ou menos agressivos, onde há uma frequência maior ou menor de sexo, né? Então até uma comparação ela é feita com os bonobos e com os chimpanzés. Chimpanzés, eles são espécies muito próximas de primatas, mas enquanto o chimpanzé ele é uma sociedade patriarcal, em que o macho está no poder e ela é envolvida com muita agressividade, muita mudança de poder muito rapidamente, ela é muito agitada, tem muitas disputas, os bonobos elas são uma liderança matriarcal. Só terminando isso, eu já vou liberar vocês, que já deu tempinho aqui na nossa aula, tá? Então, nos bonobos, elas são... As fêmeas lideram. Então, as sociedades, elas são muito mais tranquilas. E os bonobos têm uma característica que intrigam muitos pesquisadores, que eles resolvem tudo com sexo. Então, se eles querem disputar alimento ou ambiente ou qualquer situação, eles resolvem isso com sexo. E automaticamente as sociedades elas ficam muito mais tranquilas, né? Ficam muito mais menos agressiva. Mas como a gente está no nosso tempo, para a gente não entrar aqui, a gente continua amanhã, tá? Com hormônio e feromônios. Ok, Pro. Beleza? Beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma? Com muita informação? Acho que a gente viu hoje duas coisas: navegação, retorno, ritmos biológicos e um pouquinho de hormônio, tá? Amanhã a gente termina hormônio e feromônio daí. Beleza, prof. Beleza? Beleza. Beijos. Beijo, prof. Beijos. Até amanhã. Até amanhã. Vou colocar o vídeo ali no grupo, na sala. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau. Até amanhã.